Olá, tudo bem? Gostaria de comentar um pouquinho sobre a ação de guarda hoje. Ação de regulamentação de guarda, muitas vezes colocada assim na peça jurídica. Tá? Quando a gente ajuiza uma ação de alimentos, e se essa ação de alimentos tiver como autora uma criança, por exemplo, então muitas vezes você pode sim já acumular esses pedidos. Tá? Então aí você pediria a pensão alimentícia e a regulamentação da guarda e também muitas vezes o direito de visitas. Isso é o que acontece muito na prática, tá? Mas daí existem duas correntes de entendimento. Existe uma primeira corrente que diz assim, se você vai mover uma ação de alimentos, como ela é de procedimento especial, procedimento da Lei de Alimentos, Lei 5478 de 68, então se você vai pedir pensão alimentícia, é só pensão alimentícia. Não pode, entre aspas, misturar com outras coisas, como guarda, por exemplo, entendeu? E assim o processo caminha até o final, aí depois, em outro momento, se falaria da guarda. Agora, tem uma outra corrente que diz o seguinte, se você move a ação de alimentos, então você pode sim acumular os pedidos, acumular o pedido de alimentos com o pedido de guarda e também de visitas, sendo necessário. Tá? Então isso é o que acontece. Só que se você acumular alimentos, guarda e visitas, aí tem que observar a seguinte situação quanto ao procedimento. A ação de alimentos, ela é de procedimento especial. A ação de regulamentação de guarda, ela é de procedimento comum, assim como a de visitas. Tá? Você pode mover uma ação só de guarda? Pode. Entendeu? Então é o caso, vou dar um exemplo. Tá? Uma mãe que é guardiã do filho, da criança, então ela tem a posse do estado de filho. Ela tem a posse do estado de filho, que é a guarda de fato. Mas para ela regularizar isso na justiça, aí ela tem que mover uma ação de regulamentação de guarda, tá? Para disciplinar a situação. Então ela é a guardiã e tal. Então o que acontece? Você move essa ação ou só de guarda ou de alimentos com guarda, e aí ao final vai ser disciplinada toda essa situação. Quanto às visitas, é importante também, regulamentação das visitas também, é importante que você converse com o seu cliente e fale, olha, quais horários, por exemplo, se for uma criança, vai ter pernoite ou não, você tem essa confiança, às vezes tem algum problema, a mãe não quer que pernoite na casa do genitor, ou vice-versa, quem for o responsável legal. E aí, se tiver tudo bem, assim, vem retirar na sexta, vem retirar no sábado, isso no tocante às visitas, tá? E aí, enfim, o horário tem que colocar 17 horas, 18 horas, 20 horas, isso é importante, porque em se tratando de um processo em que haja incapaz, então aí haverá manifestação do Ministério Público, então é importante haver já essa disciplina, uma disciplina de horários, entendeu? Então, com relação à guarda, recapitulando, você tem essas duas situações. Ou você move só a ação de guarda, tá? Ou então você move a ação de guarda com alimentos. Tá? O artigo 327 do CPC, ele diz que os pedidos eles podem ser acumulados desde que eles sejam compatíveis entre si. Tem uns incisos lá que vão falar sobre isso. Agora, penso eu, tem corrente que sim e tem corrente que não. Eu sou da corrente que sim, que é possível acumular alimentos com guarda. Sim, dentro de uma situação de fato, a criança que precisa de pensão alimentícia, quem será o guardião e tal, eu entendo que são pedidos compatíveis entre si, por isso que eu adoto a acumulabilidade de pedidos. Tá? Agora, com devido respeito a outra corrente, se entende assim. Agora, acontece o seguinte, em ações de alimentos, em que corre apenas o pedido de alimentos e mais nada, sem falar da guarda, muitas vezes há essa audiência de tentativa de conciliação ou mediação, hoje nos Sejuscs, Centro do Judiciário de Conciliação da Cidadania, há essa audiência e ali, muitas vezes, se há só o pedido de pensão alimentícia, eles acabam incluindo, de ofício lá no dia da audiência, eles acabam incluindo esse pedido de regulamentação de guarda e até de visitas, mesmo que não conste da petição inicial. Tá? Então existe uma flexibilização, uma mitigação, entendeu? Lá da audiência para frente. E aí na sentença que homologar esse acordo, aí já vai disciplinar alimentos, guarda, visitas e tudo mais, entendeu? Então assim, já que é assim, então por que na petição inicial não poderia constar tudo? Porque, falando um pouquinho de teoria do processo civil, existe uma congruência entre a sentença e o pedido que deve ocorrer, o princípio da congruência. Tá? Então é uma questão aí para reflexão. Mas tudo bem, o importante mesmo é regularizar a situação da criança, a criança que nos termos do direito da infância e juventude, ela
tem direito à proteção integral, né? Proteção integral dos seus direitos. Tá bom? Então é isso aí, atendendo sempre ao melhor interesse da criança ou adolescente. Isso é o vetor, né? É o princípio que a gente vai analisar caso a caso numa situação como essa. Tá bem? Grande abraço, até a próxima.